Falando de aberração jurídica, a gente estava conversando aqui com o Segré, porque nós temos vários exemplos hoje, né? Nós temos humorista, temos apresentador de televisão, nós temos youtuber, influenciador, canal de televisão, todo mundo sofrendo várias represálias. Até onde vai essa aberração jurídica? Até onde o Xandão quiser. Isso que é muito triste, porque quando você tem um governo de homens e não de leis, ou seja, um governo de uma pessoa que decide ao arrepio do que diz a Constituição, você tem uma ditadura. É isso que a gente está vivendo. Então a gente não sabe até onde pode ir, a gente não sabe, eu não sei até que momento eu vou viver sem ter uma busca e apreensão, até um pedido de prisão, ou qualquer colega deputado, ou qualquer cidadão, como a gente já está vendo acontecer, né? O Monark mesmo, é um absurdo o que aconteceu com ele, e continua acontecendo. Mas ele continua Bismarck fazendo. Ele continua fazendo o programa. Ele foi por meio de uma brecha lá e está desafiando a ordem. E eu, sinceramente, entendo que nesse momento em que está declarada a guerra por parte de um tribunal, que é o que o STF está fazendo com o Brasil, ele está declarando guerra contra quem segue a lei, contra os honestos. É só ver quem aplaude as decisões do STF. Quem aplaude é bandido. Então, quem aplaude quem é honesto não gosta e quem é bandido aplaude. Quem é estatista aplaude e quem é pela liberdade, pela limitação do Estado, está revoltado. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma consequência de todo um sistema reagindo. E eu gosto de voltar a 2019, viu, Emílio? Porque se a gente olhar toda a timeline, né? O cronograma... Não, cronograma não. Como é que é? A cronologia dos eventos. O STF começa a ter uma postura mais radical fora do que diz a Constituição quando abre o inquérito das fake news, que foi uma reação àquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele diz que o amigo do meu pai era o presidente do STF, Dias Toffoli. Que até censuraram a revista lá. Aí que começou, foi com a Cruzoé. Aí o que acontece? Censura o Cruzoé, aí a mídia tradicional diz, não, mas pera lá, estão censurando trabalho jornalístico. Mas peraí, o Marcelo Odebrecht fez um monte de delações, assim como outros delatados, que botou um monte de gente na cadeia. Não estou dizendo nada, delação precisa ser provado, mas ele delatou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não gostou, disse que era fake news, e censurou. Aí a mídia tradicional disse, não, está indo longe demais, deu aquela reação, tiraram a censura da Cruzoé, mas passaram a perseguir quem? O melhor bode expiatório que poderia existir, que era Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Mas ali não foi aquela a New Left ali que arrumou um esquema para ganhar a eleição, para queimar o Bolsonaro? Chapa-tênis? Chapa-tênis? Chapa-tênis trabalhou bem. Mas o que isso quer dizer? Não, trabalhou ali com Maia. Não, mas na verdade, assim, isso trabalhou tudo com Maia pensando não tinha o Barba. Não tinha o papai. O Barba estava em Curitiba. Ele voltou no segundo tempo. O Barba estava comendo em Curitiba muito bem. Ele tá com saudade. Melhor que no Palácio. Mas mande lá pra Brasília. Concordo, teve de tudo reunido. Entendeu? Assim. É isso que eu falo pra você. Eu entendi, teve de tudo reunido. Na verdade, houve muita gente que não conseguiu entender o contexto que o Brasil vivia. E hoje está vendo as consequências com certo espanto. Eu não consigo entender como alguém se espanta que um cara como Lula, que sempre enalteceu ditadores, inclusive teve frases elogiosas a Hitler, numa entrevista antiga lá da Playboy, né? Isso aí é público, notório, mas para não entrar nesse vespeiro do nazismo, ele sempre elogiou Cuba, esteve junto com a Ahmadinejad quando era presidente. Hoje acabou de dizer que na Venezuela tem mais eleições do que no Brasil e que o conceito de democracia é relativo. Agora de manhã, na Rádio Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, tá de brincadeira. Ele acabou de dizer isso, acabou de sair o Lula. Então, quer dizer, como as pessoas se espantam que essa turma toda que foi condenada com dinheiro até nas cuecas, com dinheiro no exterior, em conta bancária, que iam chegar e iam governar o país honestamente, que iam respeitar as leis, que iam respeitar a democracia. É triste. Mas o fato é o seguinte: em quem repousa a defesa da democracia é no legislativo. E todos os países do mundo, para saírem de um entreveiro, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, desse tipo, precisaram passar por um processo de ampla mobilização popular. O Brasil fez isso durante as diretas já, fez na época do impeachment do Collor, fez na época do impeachment da Dilma. Se não tiver ampla mobilização popular a ajudar a pressionar o Congresso, que em parte, já mais ampla do que no passado, é de direita e de oposição ao PT, se não houver essa ampla mobilização, a gente está perdido. Porque hoje nós estamos vivendo numa ditadura e quem não quer enxergar, sinceramente... Então, mas você não acha que tem dois... Falta visão. Então, mas você não acha que tem dois Brasis? Porque esse Brasil da ditadura, a meu ver, eu não vejo isso na população, o afegão médio. Não estão sentindo ainda. Não.
Eu sei, tá tudo Gordão. Calma, funcionando. Gordão. Não fica nervoso. Calmo. A direita gorda tá muito nervosa. Eu tô calmo por enquanto. Calma. Deixa eu só terminar aqui, porque senão eu também não consigo... Eu acho que é o seguinte. A oposição que está sofrendo isso. A oposição, eles querem limar essa oposição. A oposição está nesse Brasil. O outro Brasil está rodando. Entendeu? A da lojinha. É verdade. Tá rodando. Então, Esse Brasil aí, Tem que pagar a conta. que você tá falando que tem que sair à rua, não sentiu isso. Quem tá sentindo é quem tá do outro lado. Os efeitos que é de econômicos direita. podem demorar um pouco a ser sentidos, né? A Venezuela, por exemplo, teve né, paros, como eles chamam, né, greves gerais, teve uma série de eventos lá em que tentaram recuperar, mas estava tarde demais. Até porque a oposição, que tinha que ter segurado o pincel, decidiu boicotar eleições contra o Hugo Chávez, né? Então, é uma via de duas mãos. Os dois têm que se ajudar, né? Tanto o Congresso como a população com a conscientização constante. Não dá para parar. Por exemplo, a Dilma, ela se reelegeu em 2014, logo depois eu participei das primeiras manifestações em Porto Alegre, era novembro, a gente foi pra rua lá no Parcão. Aqui em São Paulo também teve manifestação, tudo pequena. Nossa, começou acho, com 200, 300 pessoas no banquinho da praça, terminou com 1.000 e tantos na frente do Tribunal Eleitoral. E ela sofreu realmente a derrota final do impeachment em agosto de 2016, são quase 2 anos. É sofrida a coisa. Então não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Mas concordo com você, demora, a gente às vezes fica até, né, poxa vida, tanta gente vivendo a vida normal como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Mas me preocupa mais quem sabe o que está acontecendo e não está se articulando para combater. Sim, isso exatamente. me preocupa muito mais. Sim. E quem acha, que até agora acha que o amor venceu. Isso é um absurdo. Sim. Tá muito claro. Talvez na primeira semana, no segundo mês, a pessoa pudesse ter alguma dúvida, mas, gente, já estamos meio ano aí. O cara elogiando o ditador, o STF fazendo o que quer e o que estiver ao seu alcance para descumprir a lei e a Constituição. As pessoas ainda achando que o amor que venceu.